Olá, sou Alex Gento de Leão, advogado do setor civil da Zanella Advogados Associados, e hoje, no quadro Conversando com o Associado, iremos falar com os senhores a respeito da possibilidade de flexibilização do prazo de pagamento de parcelas de contratos de financiamento de bancos que atuam como agente financeiro credenciado, repassando os recursos advindos do BNDES Finame. Em face da pandemia e das medidas de restrição impostas pelos governos estaduais e municípios, o setor do transporte rodoviário de cargas sofreu uma grande queda em sua demanda e, consequentemente, em seu faturamento. Diante do cenário de crise instalado, foi autorizado pelo Conselho Monetário Nacional, CMN, que bancos deem a opção de suspender até 6 prestações de financiamento pelo prazo de 180 dias, projetando-as para o final do contrato. O BNDES publicou o circular SUP-ADIG número 20 de 2020 do BNDES, a qual pode ser obtida no site da instituição, que trata sobre a renegociação emergencial de operações indiretas automáticas, oferecendo a possibilidade de suspensão de juros remuneratórios e principal por 6 meses aos clientes dos financiamentos indiretos, ou seja, aqueles financiamentos obtidos junto a bancos, cooperativas e outros agentes financeiros credenciados, firmados até o dia 22 de março de 2020, conforme dispõe o item 4.2 da referida circular. Nesse período de 6 meses, poderão ser renegociadas as prestações, principal e ou juros, incluindo parcelas de juros durante o período de carência, quando for o caso. Todos aqueles que têm operações indiretas com recursos do BNDES e desejam a suspensão devem solicitar junto ao agente financeiro com o qual a operação foi contratada. De suma importância referir aqui que a autorização para a suspensão da dívida fica a critério unicamente da instituição financeira. Caso o agente financeiro concorde com a solicitação, deverá encaminhar o pedido de suspensão ao BNDES por meio de um formulário preenchido eletronicamente, conforme o modelo a ser disponibilizado pelo BNDES e encaminhado aos agentes financeiros a partir de 7 de abril de 2020. Uma vez encaminhado o pedido, este será avaliado pela equipe de acompanhamento responsável pelo seu contrato e submetido ao Comitê de Crédito de Operações, o CECOP. Após a aprovação do pedido no Comitê de Crédito e Operações, a suspensão de pagamentos deverá ser formalizada mediante aditivo contratual ao instrumento de financiamento. É obrigação do agente financeiro apresentar ao BNDES tal aditivo, o que poderá ocorrer por via eletrônica, assinado pelas partes, revestido de todas as formalidades legais relativas à sua assinatura. Nesse caso, não haverá cobrança de taxa de renegociação para a elaboração do aditivo. A lista de agentes financeiros para consulta está no site do BNDES. Entre eles estão os grandes bancos do país, a exemplo do Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco e Santander, e podem ser consultados através deste link. Salientamos que a instrução do BNDES é no sentido de que a empresa contratante do financiamento solicite diretamente à instituição financeira a suspensão das próximas 6 parcelas e a prorrogação para o final do contrato. Caso a instituição financeira negue a referida solicitação, o que tem ocorrido em muitos casos, existe a possibilidade de ajuizamento de uma ação revisional. É importante salientar aqui que, recentemente, a Zanella Advogados, diante da negativa das instituições financeiras para a prorrogação das parcelas, ajuizou 2 ações revisionais de contrato de financiamento de veículos contra 2 instituições financeiras diferentes. Uma contra o Banco do Brasil, que tramita perante a Justiça Estadual, e a outra contra a Caixa Econômica Federal, que tramita perante a Justiça Federal. As referidas demandas foram ajuizadas em favor de uma transportadora associada ao CETSERGS, tendo como objetivo o seguinte: primeiro, transferir o vencimento das próximas 6 parcelas pelo prazo de 180 dias, prorrogando o pagamento das mesmas para o final do contrato de financiamento. Segundo,
para afastar a incidência de multa e demais encargos contratuais decorrentes do inadimplemento dessas 6 parcelas antes citadas. E terceiro, que a instituição financeira se abstenha de protestar e ou cadastrar a empresa nos órgãos de proteção ao crédito, por inadimplemento dessas parcelas. Saliento que, em ambas as demandas, foi deferido o pedido liminar feito pela transportadora para antecipar os efeitos da tutela de urgência, tendo sido determinado pelo juiz a suspensão do vencimento das próximas 6 parcelas pelo prazo de 180 dias, prorrogando o pagamento das mesmas para o final do contrato de financiamento e ainda afastou a incidência de multa e demais encargos contratuais. Para o ajuizamento da presente demanda, é necessário que a empresa tenha feito a solicitação de forma administrativa diretamente à instituição financeira. E, em caso de negativo por parte da instituição financeira, devemos fazer a comprovação documental através de e-mails ou outro meio documental que comprove essa negativa da instituição. Ademais, é de suma importância comprovar documentalmente a queda de faturamento da empresa, com ajuntado de relatórios de faturamento elaborado pela contadoria das empresas e demais documentos que possam servir de comprovação para tal. Outra prova importante a ser produzida é que as parcelas estão sendo pagas mensalmente pela empresa através dos extratos emitidos pelas instituições financeiras. Salienta-se ainda que a grande maioria dos contratos de financiamento de veículos estão garantidos por alienação fiduciária dos próprios veículos objetos dos contratos, ou seja, os próprios veículos são a garantia dos contratos, o que pode ajudar em muito no êxito da demanda. O escritório Zanella Advogados já elaborou um informativo sobre o assunto, o qual já foi disponibilizado pelo CETSERGS aos seus associados, que pode ser acessado pelos senhores no portal do sindicato, onde esclarece esse tema e elucida alguns questionamentos frequentes sobre a demanda. A Zanella Advogados Associados e a assessoria jurídica do CETSERGS agradecem a sua atenção e se colocam à disposição para responder a eventuais dúvidas dos associados. Muito obrigado.